Se você não aguenta mais ouvir falar a palavra gratidão, fica até o final. Eu quero mostrar para você que gratidão como palavra, como hashtag, como assinatura de e-mail, é só algo bacana, uma palavra bonita. Mas como experiência, gratidão transforma. Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, eu convido você a fazer isso e também receber os conteúdos sempre que eu postá-los por aqui. Como eu disse antes, gratidão como palavra, como expressão, é uma palavra bonita, mas ela só é transformadora como experiência. Deixa eu te contar uma experiência minha ligada à gratidão. Quando eu deixei o mundo corporativo, deixei o direito e decidi mergulhar no estudo científico do que faz a vida valer a pena, no Brasil ainda haviam poucas formações, poucos cursos nessa área, então eu pesquisei e decidi fazer a minha primeira formação lá nos Estados Unidos, no Holbein Institute, instituto criado, fundado pelo professor Tal Ben-Shahar, junto com a Megan McDonald, e eu fui fazer a certificação lá fora. Naquela época, todo mundo achava que eu tinha ficado completamente biruta, que eu devia estar vivendo uma crise de meia-idade. Como assim abandonar uma carreira bem-sucedida como advogado, como executivo jurídico numa grande empresa? Como assim? Ele deixou o salário de lado? A Manu, minha esposa, não diz isso, mas eu tenho certeza que ela também achava que eu estava vivendo essa crise. E para piorar, eu ainda decidi estudar uma ciência apelidada de ciência da felicidade, pagando em dólar para fazer um curso nos Estados Unidos. Além do que os outros já achavam, eu vivia uma fase difícil. Eu tinha acabado de deixar meu salário, a minha carreira, estava tentando me reencontrar profissionalmente. Eu não sabia muito ainda o que fazer com essa nova mudança. E então, eu fui fazer a formação nos Estados Unidos. E eu me recordo que um dia, durante a primeira imersão da minha formação nos Estados Unidos, eu fui almoçar com o professor Tal Ben-Shahar, contei a ele a minha história, as dificuldades que eu vivia naquele momento. Foi então que nesse almoço, o professor Tal Ben-Shahar me apresentou ao famoso exercício, a famosa prática da gratidão. Ele me disse o seguinte: Henrique, e isso é o que eu quero que você que está me assistindo faça também. Pelos próximos 30 dias, eu quero que você, num momento padrão, tentando transformar isso num ritual, talvez antes de dormir ou quando você acordar logo pela manhã, eu quero que você se lembre de 3 coisas que deram certo, 3 coisas boas, pelas quais você quer agradecer, que aconteceram nas últimas 24 horas. Precisa ser, de fato, coisas práticas, que aconteceram mesmo. E quando você se lembrar dessas 3 coisas, eu quero que você reviva a experiência usando todos os seus sentidos. Isso é muito importante. Feche os olhos e reviva a experiência. Se você quer, por exemplo, agradecer um abraço que um filho te deu, tenta sentir os bracinhos dele te envolvendo, o cheirinho dele, a voz dele falando contigo. É importante que você reviva a emoção, porque o nosso cérebro confunde um pouco a experiência vivida e a lembrada. Então, todos os hormônios positivos que eu recebo enquanto eu vivo a experiência, eu vou receber também enquanto eu me lembro dela. Depois que você se lembrar dessas 3 coisas pelas quais você quer agradecer, reviver isso na sua mente, escreva num post-it, num diário, no celular, em algum lugar. Faça o famoso diário da gratidão. E faça isso por 30 dias, todos os dias. Foi isso que ele me pediu para fazer quando eu fiz a imersão e fui almoçar com ele. E essa é a ferramenta que eu gostaria que você começasse a fazer a partir de hoje. Essa é a prática que eu gostaria que você implementasse a partir de hoje. No retorno para o Brasil, quando as portas do avião se fecharam no voo de Boston para São Paulo, eu confesso a você que eu estava extremamente nervoso e preocupado. Depois das minhas várias formações como advogado, como especialista em direito, MBA, parecia para mim que aquela ferramenta tão simples não faria a menor diferença na minha vida, não faria nenhum sentido. Estava muito claro para mim que provavelmente a psicologia positiva era mesmo muito próxima da autoajuda. E eu passei o voo inteiro pensando nisso, como eu vou contar para minha esposa que esse valor em dólar que eu continuo pagando no cartão foi para fazer um curso com algo tão superficial, tão sem sentido. Quando o avião estava descendo em Guarulhos, eu tive um grande insight. Sabe aquele momento de insight absoluto? O avião tocou a pista do aeroporto e o insight veio. Já sei. Vou falar para Manu que psicologia positiva é igual a maçonaria, igual a essas seitas religiosas. Eu não posso falar nada a respeito. Não posso contar. Eu assinei um termo ali quando eu cheguei para fazer o curso, que eu não podia contar nada do que aconteceu na imersão, e foi o que eu fiz. Foi a minha forma de não dizer para ela o que eu achava daquela ferramenta que o professor Tal Ben-Shahar tinha me passado. Mas aí,
Eu não sei se você já fez isso alguma vez, mas muita gente às vezes paga academia por 6 meses só para ver se vai. Como eu tinha investido muito dinheiro naquele curso, continuava pagando no meu cartão, e eu tinha, afinal de contas, aprendido aquela ferramenta com alguém, como o professor Tal Ben-Shahar, que tinha ficado famoso pelo curso mais disputado da história de Harvard, eu resolvi me dar essa chance, resolvi tentar, mesmo acreditando que aquilo jamais teria qualquer tipo de impacto na minha vida. E foi o que eu fiz. Na primeira semana praticando gratidão, da forma que o Tal Ben-Shahar me ensinou e que eu quero que você faça, eu confesso a você que foi uma das experiências mais difíceis que eu já vivi na vida. Eu não conseguia, no final de um dia, me recordar de 3 coisas boas pelas quais eu queria agradecer. Essas coisas boas não vinham à mente e quando vinham, junto com elas vem uma mensagem no meu cérebro. Que bobagem agradecer por isso. É claro que você almoçou bem. Hoje foi a sua sogra, que tem uma mão maravilhosa para cozinhar, que fez o almoço. É claro que você almoçou bem. É claro que seu filho te abraçou. Filhos abraçam. O meu cérebro, 100% do tempo, ele tentava menosprezar, diminuir aquele fato pelo qual eu queria agradecer. Eu fui persistente, talvez teimoso, e resolvi continuar fazendo o exercício. Na segunda semana, eu confesso a você que começou a ficar um pouquinho mais fácil. Eu já conseguia pensar em 3, às vezes 5 coisas pelas quais eu queria agradecer, mas ainda achava que não fazia o menor sentido e que esse exercício, essa prática, não ia me levar a lugar algum. Na terceira semana, fazendo sem pausa o exercício todos os dias, aconteceu um fato aparentemente simples, mas que mudou a trajetória da minha vida por completo e transformou completamente a minha experiência. Eu estava dirigindo um dia da minha casa, aqui no litoral do Paraná, em direção a Curitiba, onde quase todo o tempo eu trabalho, pela estrada que eu dirigia há anos, 3, às vezes 4 vezes por semana. Uma estrada de serra, o caminho de casa para o trabalho. E toda vez que eu dirijo por essa estrada, eu sempre estou atento e vejo os caminhões na pista, as curvas excessivas, os buracos na estrada, o pedágio que era caríssimo na época, neblina, risco de acidente. E quase todas as vezes, enquanto eu dirigia nessa estrada, eu estava olhando para o relógio, preocupado que eu provavelmente ia me atrasar para a reunião que eu tinha marcado. É o que a gente costuma ver no caminho para o trabalho, certo? Por alguma razão, na terceira semana fazendo esse exercício da gratidão, eu estava subindo a mesma estrada, vendo as mesmas coisas, nada de novo, quando de repente, por acaso, eu olhei para a direita e vi um ipê amarelo. Nada mais simples, comum e corriqueiro. Aquele ipê amarelo não tinha nascido naquele dia, ele sempre esteve lá. Mas por alguma razão, nessa terceira semana, quando eu vi o ipê amarelo, eu olhei para a esquerda. E eu vi a maior região contínua de Mata Atlântica do Brasil, a grande reserva da Mata Atlântica, coberta de ipê amarelo. Naquele mesmo instante veio uma voz na minha mente e me disse: não se esqueça de agradecer, de demonstrar sua gratidão pelo caminho que você faz todos os dias para ir para o trabalho. Naquele exato instante eu decidi encostar o meu carro, porque eu percebi o fenômeno da neuroplasticidade acontecendo comigo. O nosso cérebro literalmente muda de acordo com as práticas que a gente decide estabelecer na nossa vida. O meu cérebro já sabia que no final do dia eu ia ficar perguntando para ele tudo de bom que aconteceu para eu tentar encontrar 3 coisas para agradecer. Isso desperdiça uma energia que o meu cérebro não quer desperdiçar. Nosso cérebro é extremamente eficiente no uso de energia. Então, na terceira semana, só 3 semanas fazendo exercício, ele decidiu que era mais fácil e mais econômico me mostrar as coisas boas enquanto elas aconteciam. Veja, biologicamente, evolutivamente, geneticamente, culturalmente, nosso cérebro tem uma tendência a focar muito mais no negativo do que no positivo, a procurar perigo, problema e não a ficar apreciando as pequenas coisas boas da vida. Nós chamamos isso de viés da negatividade. Em outras palavras, o negativo é muito mais forte do que o positivo, ele aparece mais, nós vemos mais o negativo. Seria mais ou menos como ir para a academia por 30 anos, fazendo musculação apenas no seu braço esquerdo. O seu braço esquerdo vai estar forte, vai estar potente, enquanto o braço direito está fraquinho. As conexões neurais que procuram os problemas, dificuldades, os perigos, o negativo da vida, é ativo, é forte, como se fosse uma tubulação forte, conectando essa busca pelo negativo e pelo difícil. As conexões neurais que apreciam
os pequenos momentos positivos da vida é frágil, é efêmero, como o braço direito. Quando você começa a praticar a gratidão, é como se você começasse a exercitar a sua musculatura do braço direito e a criar conexões neurais mais fortes para captar também o positivo da vida. É como se naturalmente nós tivéssemos uma parabólica para o negativo e uma antena fraca, frágil, para procurar o positivo da vida. Com a prática da gratidão, nós literalmente mudamos o nosso cérebro para trazer um pouco mais de equilíbrio na nossa forma de perceber a vida. Quando eu subo essa estrada hoje, eu continuo vendo caminhões, perigo de acidente, curvas, um pedágio caro. Eu continuo vendo tudo isso. E eu não consigo mais dirigir pela mesma estrada sem perceber e ser grato por poder dirigir todos os dias na Serra da Graciosa, uma das estradas mais lindas desse país, que pessoas passam às vezes anos planejando uma única descida. O meu cérebro vai continuar encontrando os perigos, as dificuldades da vida. Mas quando você pratica a gratidão, você traz mais equilíbrio. Em outras palavras, com esse equilíbrio, a gente joga um pouco fora a ditadura do ou eu chego no final da estrada, no horário, ou eu vou ter um problema, e a gente começa a abraçar a magia do E. Sim, eu dirijo numa estrada às vezes perigosa, com muito caminhão, com um pedágio caro, e eu posso ao mesmo tempo que eu estou pensando em tudo isso, apreciar. E quando eu aprecio o bom aprecia. Eu convido você a tentar a ferramenta, a prática da gratidão por 30 dias, só 30 dias. Ao final de 30 dias, se não der certo para você, fazendo da forma que eu pedi, lembrando e revivendo a experiência. Não adianta você colocar gratidão na assinatura do seu e-mail ou colocar hashtag gratidão para tudo. O importante é que você encontre de fato 3 coisas pelas quais você é grato no dia. Não adianta, por exemplo, ao final de um dia, dizer que você é grato por ter um teto, se você efetivamente não se sentiu grato por isso. Agora, se a sua cidade acabou de sofrer um vendaval e a sua casa manteve o telhado firme e você de fato se sente grato, então agradeça por isso. Não importa o tamanho da experiência, agradeça 3 coisas pelo dia e reviva essa experiência. Ao final de 30 dias, se por acaso o exercício da gratidão não funcionar e não servir para você, tudo que você gastou foi uma folhinha de caderno ou 30 pequenos papeizinhos de post-it e talvez 2 minutos do seu tempo diário. Não deixe de tentar. A gratidão é uma das emoções, das experiências mais estudadas em psicologia positiva. Diversos estudos científicos mostram o seu efeito para ampliar nossa perspectiva da vida e para viver um pouquinho menos a ditadura do abraçando os es, percebendo mais do bom. Quando a gente aprecia mais esse bom aprecia na nossa vida. Tenta. Se você tiver um tempinho, comenta aqui no meu canal como a gratidão afetou você, de que forma ela te beneficiou, o que você aprendeu com ela.